Já estamos de volta, relógio marcando 8 horas e 5 minutos, 8 horas e 5 minutos, e hoje aqui bate-papo a toda hora, a todo momento. Já estou recebendo aqui o doutor Ziro Costa. Muito bom dia, doutor. Tudo bem com o senhor? Tranquilo? Bom dia, Milton. Estamos aqui firme e forte. Bom dia para os seus ouvintes aí. Uma semana chuvosa. Um bom dia para todo mundo aí. Muito obrigado pela participação, pela presença, senhor. Muita chuva hoje na região, doutor? Muita chuva, muita chuva. Mas estamos entrando realmente numa época de chuvas, né? Mas é normal tanta água assim? O que o senhor está vendo aí? E para a hidrelétrica é bom isso, né? Sim, para os reservatórios, né? Que eles estão sempre com um problema de não está cheio, né? Vamos dizer assim. Isso sempre é um ponto muito positivo. Você sabe que o Brasil tem uma peculiaridade que é o seguinte, vamos dizer, quando chove no Nordeste, faz seca no Sul. E quando chove no Sul, faz seca no Nordeste. É por isso que, por exemplo, a grande ligação que foi feita no setor elétrico foi a linha Norte-Sul. Foi feita aí há uns 20 anos atrás, né? Porque quando você tem o superávit de geração de energia no Norte, você tem déficit no Sul. Então, através desse linhão, que é coordenado pela ONS, né, Operador Nacional do Sistema, nós, no Sul, importamos energia do Nordeste. E quando o período de chuva se inverte, a gente exporta a energia para o Nordeste, pelo Norte ali. Mas é uma energia que ela tem fim, né? Tem fim? Se não economizar, se não... É uma energia que ela vamos dizer assim, a nossa energia, graças a Deus, uma energia limpa, né? 85% da nossa fonte energética vem das hidrelétricas, né? E tem um final que seria, vamos dizer assim, né? Limitado às chuvas, né? Então, vamos dizer assim, se não chove, não tem energia, né? E agora tem esse programa do governo de entrar com as eólicas, né? Energia movida a vento, mas ainda é muito pequeno perto de toda a matriz energética, né? Mas tende a crescer. Então, acho tanto a energia eólica como a energia solar, né? Que deve baratear muito aí a nossa energia, esperamos, né? E para o pequeno empresário, quanto que a energia mexe com o fluxo de caixa? Não, é verdade. Não, eu acho que a energia depende do empresário, né? Você sabe que o empresário que é um grande consumidor, ele tem um nome especial dentro desse segmento, que ele é chamado de insumidor. Insumidor é aquele que consome muita energia, aquele que a energia pesa barbaridade na sua conta, né? Na sua conta de produção, né? Mas eu tenho esperança que não só a energia como a água, ela vá ter um custo cada vez mais baixo. Explico por quê. A população está ficando, vamos dizer assim, idosa, né? A quantidade de filhos, pela primeira vez aí em 2010... Foi matéria do senhor no domingo. Eu comentei alguma coisa bem en passant, mas o número de filhos das famílias estão caindo, então a população tem uma tendência aí para se estabilizar em 2050, 2040. Esse é um ponto. Outro ponto é a tecnologia, né? Que você está cada vez mais com uma tecnologia avançada, economizando, diminuindo perdas, etc, etc. Então eu não vejo tão alarmante sim o problema da água daqui a 30 anos, ou mesmo o problema da energia. Tem que ser otimista aqui nesse país aqui. Tá certo. Bom, falando de otimista, você que ligou seu rádio agora, estou falando com o Dr. Zero Costa. Ele é especialista em pequenas e médias empresas, ele é estudioso do assunto e ele vai falar, continuando aqui com as nossas perguntas, e o ouvinte ainda quer saber o fluxo de caixa, termina esse tema. Como a contabilidade está relacionada com o fluxo de caixa, doutor? Bom, é assim, olha, a contabilidade, ele pergunta, né? Eu diria para você que a gente podia dividir em 3 fluxos de caixa, né? Primeiro é o seguinte, aquele fluxo de caixa que vai para a contabilidade, tanto ela pode ser interna como pode ser externa, né? Você pode contratar um contador externo ou pode ter ele dentro da sua empresa. Essa contabilidade, esse fluxo de caixa ou essa contabilidade financeira, chamada contabilidade financeira, ela computa todas as receitas, todos os custos, todas as despesas, todas as perdas que são facilmente, vamos dizer assim, comprovadas, né, que tem notas fiscais por trás e tal.
porque ela vai desembocar lá na Receita Federal. Entendi. Né? Agora, a minha opinião sobre essa contabilidade, que eu vou deixar até registrado para a posteridade, é o seguinte: isso vai acabar. Né? Por que eu acho que vai acabar? Porque a Receita Federal ela está ficando tão automatizada, né? Você vê, vamos dizer, tudo que você vai, o rapaz lá dá uma nota, você leva o celular, te dá a posição das coordenadas onde você se encontra, tem lá uma câmera te filmando 24 horas por dia. Né? Entendi. A tendência é que esse relatório ou essa contabilidade financeira para a Receita vai chegar um dia que ela vai falar, eu não preciso mais, sabe? Então eu acho que quem pensa em contabilidade, o jovem que pensa em contabilidade focando esse mercado com esse prisma, ele pode repensar isso e tentar um outro viés. O segundo fluxo de caixa, eu diria para você que é o fluxo de caixa do dia a dia, que é aquele fluxo de caixa, vamos chamar de gerencial, né? Aquele que o empresário faz de manhã, faz à tarde, faz à noite, faz durante o sono, né? Se eu vender isso, se eu não vender, e se eu não pagar, e se eu prorrogar, e se o cliente não me pagar. Esse é o gerencial, é aquele que ele acha que é o que vale, né? O da contabilidade hoje ele não tem tem muita gente, muito empresário pequeno e médio que não tem, ele simplesmente manda as notas lá para o contador, ele não quer saber o que está acontecendo. Mas no futuro não vai ser assim, no futuro a própria Receita vai falar para ele, ó, eu recebi aqui e tem esse problema, né? Então esse segundo é a contabilidade gerencial. O terceiro fluxo de caixa que muitas empresas usam é o fluxo de caixa destinado à produção do produto em si, do serviço que você vai vender. É o que na contabilidade o pessoal chama de CVM, né? CMV, desculpa, custo da mercadoria vendida. Então você faz um fluxo para saber se realmente o seu negócio dá lucro ou não dá lucro, né? Porque você tem um monte de perfumarias em volta do negócio, né? A essência dele, né? Para você descobrir qual é o custo da mercadoria vendida. Então são basicamente 3 fluxos que estão relacionados com a contabilidade: o financeiro, o gerencial e vamos chamar assim, do custo da mercadoria vendida. Tá certo, doutor. Bom, e o que é EBITDA, é isso? EBITDA. Essa pergunta vem estou vendo aí, vem do João Walter Magalhães. Isso. Na verdade, ele está fazendo a pergunta, aí ele está dizendo que eu não comentei sobre EBITDA, né? Mas eu vou comentar um pouco sobre EBITDA, porque parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas é muito usado isso, né? O EBITDA. Eu vou te dar um exemplo, assim. Vamos supor a seguinte situação, depois a gente explica exatamente o que é o EBITDA. Você pede, vamos dizer assim, para mim, R$100 mil para investir na sua empresa de telecomunicações. Aí eu falo para você, Milton, tá bom, R$100 mil, mas eu vou querer retirar desses R$100 mil, R$3 mil por mês. Essa é a minha regra do jogo. Você fala, tá bom. Eu falo para você assim, quanto que dá de lucro a sua empresa, né? Sem contar impostos e tal. Aí você fala, não, eu consigo retirar aqui R$6 mil por mês. Falo, bom, eu estou te emprestando 100, estou querendo tirar 3, você está tendo 6 de lucro, não vejo grande problema, né? Você consegue me pagar esses R$3 mil por mês, tá certo? Isso, em outras palavras, é o EBITDA, né? O EBITDA é uma conta que os americanos, é uma sigla americana, inventada pelos americanos, e eles se regem disso para investir e tal, né? Então vou te falar o que é o EBITDA. O EBITDA, o E é de earnings, que é, vamos dizer assim, ganhos, né? Quanto você ganhou, né? O B é de before, ou seja, antes. Então, quanto você ganhou antes. Antes do quê? Aí tem o I do EBITDA, que é interest, que é juros. Então, antes dos juros. Quanto você ganhou antes dos juros? O T são taxes, ou taxas, então impostos. Então, quanto você ganhou antes dos juros e antes dos impostos. O D é o depreciation,
o depreciação, então quanto você ganhou antes dos juros, antes dos impostos, antes da depreciação, e o A é o amortization, então quanto você ganhou no final, antes dos juros, dos impostos, da depreciação e da amortização. Então é realmente quanto você ganhou. Por que que eles não usam, não colocam o cálculo da depreciação, da amortização? Porque são contas contábeis. Então eu quero saber quanto sobrou. Sobrou 6 mil aí na sua mão? Sobrou. Então me dá 3. E depois você se vira aí para pagar os impostos e... E o ouvinte aqui é rápido, viu? O ouvinte quer saber a diferença de amortização para... Amortização para depreciação? Amortização é tipo assim, eu compro um bem, eu usufruo desse bem, ele vai se autopagar? O ouvinte tem essa razão ou não? Como é que é? Ele comprou, ele, tipo assim, para a empresa dele, ele comprou lá uma furadeira. Acho que o ouvinte aqui deve ser metalúrgico, né? Ele comprou uma furadeira. Aí ele pagou, vamos supor, 100 mil na furadeira. Aí ele ganhou um mês, ganhou outro mês, até que vai chegar em 10 anos, essa furadeira ela já se autopagou. Isso é uma amortização? Na verdade, não é. Isso aí é uma depreciação. Certo. Isso então, o que é? A depreciação, primeiro, ela é voltada para os bens tangíveis. Então, por exemplo, o exemplo que ele citou aí, uma furadeira é um bem tangível. Você pode pegar na mão uma furadeira, é tangível, tá certo? Então, ele comprou a furadeira por 100 mil, tá bom. Então, ele comprou por 100 mil e essa furadeira, todo ano vai perder 10% do seu valor, né, porque ela vai ficando velha, obsoleta, a vida útil dela vai embora em 10 anos. Então, no primeiro ano ela perde 10, no segundo ela perde 10, no terceiro... Quando chegar no final de 10 anos, ela não vale absolutamente nada, talvez uma sucata lá em termos de ferro e tal, né? E ele depreciou esse bem tangível por 10 anos. Então, a contabilidade dele fez essa conta. Né? Então ela foi lá e pegou o bem e foi depreciando. Bom, isso é depreciação. É um cálculo contábil. É por isso que os americanos, quando usam o EBITDA, falam, bom, não quero saber da depreciação, me fala logo quanto que você fica no bolso, entendeu? Mas contabilmente vai ter uma conta lá do seu contador interno ou externo que vai ter que fazer. A amortização é outra coisa. Sim. A amortização tem dois conceitos, né? Vamos lá. Amortização vamos pegar um exemplo também. Vamos pegar esses 100 mil reais aí da furadeira. Vamos supor que eu empreste para você 100 mil reais. E eu falo para você, olha, eu quero receber 2% ao mês. Então eu quero receber 2 mil reais por mês de juros. Então o que você faz? Chega no primeiro mês, vamos dizer assim, você chega e fala, pô, então não dá para te dar os 2 mil reais, tem 1.500. Aí você me dá os 1.500, eu te emprestei 100 mil. Você me deu 100.500, eu te cobrei 2% de juros, cobrei 2 mil, quer dizer, ainda sempre faltou dar os 500 reais para completar os 2%. Mais os 100 mil que você embolsou. Tá claro ou não? Tá. Dá para entender? Dá. Tô confuso, não? Não, tranquilo. Dá. Então, vamos supor, eu tô cobrando 2% de juros por mês. Se você me der 2 mil reais por mês, no final do primeiro mês, você me pagou os 2%, mas fica me devendo os 100 mil. Entendi. Certo? Então, o que aconteceu nesse caso? O 100 mil é o valor principal que a gente chama. Então, quando você me pagou os juros no final do primeiro mês, não houve nenhuma amortização do valor principal. Você está sempre me devendo 100 mil reais. No mês que vem você me dá mais 2, e consecutivamente assim, você sempre me deve 100 mil. Porque os juros são de 2%. Seria basicamente o rotativo do cartão de crédito, por aí. Porque a gente paga e não paga. Você tem que me pagar 2 mil e alguma coisa, por exemplo, 2.500, para poder me pagar os juros e amortizar o valor do principal. Entendi. Então, se, por exemplo, no final do primeiro mês você me deu 2.500, você me deu os 2 mil dos juros, certo? Que eram os 2%, 500 reais você abateu da dívida maior, que era de 100 mil. Então, em vez de 100 mil, agora você está me devendo quanto? 99.500, né? Isso, né?
Mais 500 dá 100 mil, né? Com os juros aí, mais um pouquinho. Não. Ela vai ficar. Entendi. E aí aí vamos dizer assim, no próximo mês você está me devendo 99.500. Você pagou mais 2.500, passou para me dever 99 mil. Os 2 mil. Você entendeu aí o conceito? Esse é o conceito de o primeiro conceito, vamos dizer, de amortização. Você paga o juro mais uma parte do principal. Até que quando chegar no final do contrato, por exemplo, depende do modelo que você contratou. Então tem vários modelos no mercado de contratação de empréstimo. Você zera a conta. Você está pagando juro mais um pouquinho do principal, juro mais um pouquinho do principal, juro mais um pouquinho do principal. Chega no final, você, sei lá, passou 10 anos, você cobrou. Entendi. Bom, esse é um conceito de amortização. Tem um outro conceito que é usado lá fora e é usado aqui também, e às vezes as pessoas até não se atentam para isso, que é o conceito da amortização do intangível. O que é o intangível? Intangível não é a furadeira, é uma coisa que você não consegue pegar. Então, vamos supor que você... vamos supor, remédio. Vamos pegar remédio aí, que é um tema que está na mídia aí. Você desenvolveu lá uma pílula qualquer e tal, gastou os tubos lá com o seu laboratório, pesquisou, não sei o quê, você criou uma patente daquilo, certo? Um domínio, uma propriedade intelectual daquilo. Você é o cara que bolou aquilo, né? Então você vai explorar aquilo. Só que você vai explorar aquilo por um determinado tempo, né? Então, esse custo que você teve, você vai querer amortizar. Aonde? Na venda da pílula. Entendi. Será azul, amarelo, verde, não sei, mas você vai vender essa pílula para os caras amortizando e tal. E o resto do mercado vai falar, pô, eu sei fazer isso aí, né? Vamos supor, se ele parar de fazer, né, eu entro no mercado. Eu entro nesse mercado e arrebento, tá certo? Porque o custo dele não é esse. Não, o custo de fabricar a pílula não é esse, mas o custo que eu coloquei, né, do meu intangível de laboratório, pesquisa, e cientista pesquisando, não sei o que, eu tenho que cobrar de volta. Entendi. Então, aí você vai falar, bom, eu vou amortizar então esse meu investimento no período que esses caras não vão entrar, né? Então eu faço uma amortização do meu intangível, vamos dizer, da minha propriedade intelectual, entendeu? E aí, a hora que eu abro, vem um cara aí e fala assim, bom, eu vou criar aqui um negócio chamado genérico, tá certo? E o outro vai ter o genérico A, B, C, D, porque produzir é barato. Entendi. Né? Agora, desenvolver é caro. Então, esses são os dois conceitos os dois conceitos que a gente falou, né? Da amortização e da depreciação, né? Falamos da depreciação antes e falamos da amortização, esses dois conceitos, né? Tem mais pergunta, não? Tem, mas eu vou dar uma explanada na matéria de domingo. Vai ficar para a semana que vem o que é mutuário, o que é mutuante. O EBITDA terminamos, então, né? Tem mais uma pergunta aqui, eu acho que o senhor acabou respondendo aí. Por que o EBITDA é tão popular entre os empresários? Vamos responder essa rapidinho. É popular porque é o seguinte, vamos dizer, é uma conta rápida, conta de padeiro. Não vai te dar realmente toda uma fotografia exata da situação financeira da empresa. Mas, quanto que você ganhou no final do mês? Dá para me pagar? Não dá para me pagar? Isso é usado para os grandes empresários, não é pelo pequeno e médio, não, né? É gente de cachorro grande. Tá. Mas vamos lá, então. Vamos terminar por aqui. A gente tem 8h24, a gente tem aqui mais alguns minutos. Gostaria que o senhor colocasse o seguinte. O senhor colocou aqui uma tabela muito, muito interessante. Na matéria de domingo, né? Na matéria de domingo, deixa eu chamar aqui a matéria, foi da Porteira para Fora 25, Jornal Tribuna Liberal, edição de 19/11. Vamos dominar o mundo, uma frase muito forte. E, bom, o senhor coloca aqui o Brasil em primeiro, segundo, terceiro lugar. Em 80, o Brasil, ele tinha 21 bilhões de dólares, ele conseguiu exportar 21 milhões. E em 2014, 220 bilhões de dólares. 10 vezes. A Coreia do Sul,
Em 80 ela tinha 16 bilhões de dólares e 2014 ela foi para 573 bilhões de dólares. Por que essa diferença toda? Aí eu coloquei a China também, né? Colocou a China em segundo aqui, olha. A China estava com 16 bilhões e ela está com 2,3 trilhões. Nossa, ela colocou todo mundo aí, né? Olha só que legal. Tá? E porque aí depois o senhor complementa aqui embaixo, que o Brasil, né, mesmo tendo sido colônia de Portugal, em que pese aí os infortúnios de uma colônia normalmente é submetida, é claro que estamos em zona de retrocesso. Um erro será pago por nossos descendentes. Observa-se que esses descendentes deverão carregar uma carga pesada, pois a população brasileira envelhece a uma taxa de 1,28% ao ano, enquanto o restante do mundo está em 0,7%. Já somos o quarto maior consumo mundial de fraldas geriátricas. Quase forte. Então, a gente vai perdendo o bonde, né? Eu estava até brincando aí na matéria que o Papa é argentino, né? Isso. E Deus é brasileiro, mas Deus ali nos anos 80 parece que abandonou a gente, né? Ele está fazendo tem uma outra função, porque você vê que nós estamos ficando para trás, né? E essa incompetência, vamos dizer assim, não é uma coisa de um dia para o outro, né? A gente comparou 1980 com 2014, né? A China estava com 16 bilhões de dólares de exportação e nós com 21, né? Isso. Hoje nós estamos com 10 vezes mais com 220 e a China com 2,3 trilhões. Quer dizer, você está longe, você não pega mais uma China, né? Então isso tudo é fruto da administração, né? Da má administração, vamos dizer assim, né? Do falta de foco, da falta de tudo, né? Vamos dizer assim, de infraestrutura, de uma política errada de impostos, Então a gente parece que não vai enxergando isso, né? Mas você vai deixando um legado para os que estão vindo aí, dos mais pesados, né? Um fardo aí difícil de se carregar. E é uma pena, né? Que o brasileiro, vamos dizer assim, ele não quer saber de política, né? Ele quer, agora ele não querendo saber de política, ele é governado por políticos que ele não quer, né? Saber dele, né? Então, esse que eu estou pensando aqui. Qual seria o regime da Coreia do Sul? Qual o regime lá? Não vou dizer que a gente daria para... É tudo capitalista? Eu acho que é tudo capitalista. O mundo é capitalista. Pode falar, a pessoa, não, meu país é fechado. Como? Ele precisa vender, tem que fazer as divisas. Eu acho que hoje a globalização, ela é capital, não é? A Coreia do Sul passou um período difícil lá, de regime forte, de mão forte. A China também passa por um regime de mão forte, né? Agora, não estou dizendo para você que a gente deve copiar o regime, mas vamos supor, copiar o planejamento, né? A determinação, né? Então você tem que copiar, porque é o que você falou. Você falar hoje que a Rússia é comunista, né? Acho que não tem. Você não é comunista, a Rússia está cheia de dinheiro. Nós lá. Temos então, um Brasil agrário, um Brasil forte, um Brasil aí que arrebenta, tudo que planta, que nasce. Não dá para pegar, fazer uma gestão nesse agronegócio e falar assim, gente, seguinte, você vai pagar o alimento, vai pagar o valor dele. Mas não, né? A gente sempre achando que os outros é melhor que a gente. Uma estrutura pesada, né? Uma estrutura ineficiente, né? É difícil. Tá certo. Bom, doutor, nosso tempo acabou, são 8 horas e 29 minutos. A gente fica hoje com o Toquinho, falando de Brasil, falando de aquarela, que realmente aí a gente consiga mudar essa tabela aqui do senhor aqui, não sei quando, né? Não sei quando, né? Porque a minha geração acho que não vai ver isso, não. Brasil e Carnaval já se foi, já não é mais o país não, hoje em dia. O Brasil tem que ser mais pé no chão, né? A gente tem que aproveitar o que nós temos aí. Só parar de pensar só no Neymar, né? E ver se muda aqui, ó. A fralda geriátrica aí, podia mudar para quê? Sei lá, tem mais um país da tecnologia, tem recurso. Doutor, obrigado pela presença. Obrigado, Milton. Um grande abraço para os seus ouvintes e uma boa semana para você. Uma boa quarta para o senhor aí. Quarta-feira que vem estamos aqui de volta para estar conferindo.